Sejam bem-vindos ao canal Católico Raiz. Meu nome é Denis e hoje abordaremos no nosso vídeo o tema Missa Parte por Parte. É um tema importantíssimo para a nossa fé católica. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de pedir para que, se você ainda não é inscrito no canal, que você aproveite este momento. Tem uma marca d'água aí no vídeo, do lado direito, na parte de baixo. É só você clicar que você vai ser direcionado para se inscrever no meu canal. Dessa forma, você me ajuda nesse projeto de evangelização, porque o YouTube, ele percebe que quanto mais inscritos, mais ele divulga os meus vídeos. Então eu peço para que você me ajude, pare agora esse vídeo, vá lá se inscrever rapidinho e volte para cá. Bom, pessoal, então como eu estava dizendo, esse tema ele é importantíssimo para a nossa fé católica. Se você assistiu o vídeo anterior, o vídeo 2 do meu canal, quando eu falo sobre o que é a Santa Missa, a importância da Santa Missa, a espiritualidade da Santa Missa, então você compreende que a Santa Missa é algo muito sério para a nossa vida e que nós devemos participar da melhor forma possível. Então, para começarmos, a Santa Missa ela é dividida em 4 partes. Nós temos os ritos iniciais, nós temos a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Então, para entendermos como nós devemos participar da Santa Missa, é de uma forma bem simples. Existe um livro chamado Missal Romano, e esse livro, ele contém passo a passo o que nós devemos fazer ou não fazer na Santa Missa. Como que funciona esse livro? Lá nós temos partes escritas em vermelho e partes escritas em preto. As partes que estão escritas em vermelho no Missal Romano está relacionado a tudo aquilo que o padre ou o povo fiel deve fazer. E a parte que está escrita em preto significa tudo aquilo que o padre ou o povo fiel deve falar na missa. Então, dessa forma, nós vamos compreender aqui como nós devemos verdadeiramente participar da Santa Missa. Lembrando que no vídeo anterior eu falei para vocês que quem celebra a missa, quem oferece o sacrifício é o sacerdote. E nós, povo fiel, devemos participar da Santa Missa assistindo à Santa Missa. Então vamos lá. A Santa Missa ela começa com a procissão de entrada. Então na procissão de entrada nós devemos nos dirigir para o corredor central e acompanhar a procissão. Quando tiver uma cruz processional na procissão de entrada, nós devemos fazer uma leve inclinação e o sinal da cruz em sinal de reverência à cruz de Cristo. O padre chega, beija o altar, vai até o seu lugar e começa fazendo o sinal da cruz. Aqui é importante ressaltar que quando o padre faz o sinal da cruz para começar a missa, é somente ele que fala o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, povo fiel, respondemos amém. Depois o padre faz uma saudação e nós respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Após a saudação do padre, ele nos convida para o ato penitencial. No ato penitencial, nós temos algumas fórmulas, né? As mais conhecidas é o Confiteor ou Confesso, né? Que nós temos aquela oração: confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Nós temos o tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. E nós temos o Kyrie, né? O Senhor tende piedade de nós. O importante é, nesse momento do ato penitencial, nós participarmos com um coração profundo e pedirmos perdão para Deus por todos os nossos pecados cometidos. Lembrando que o ato penitencial da missa, ele não perdoa os pecados mortais. Os pecados mortais, eles só são perdoados na confissão. Depois do ato penitencial, nós temos o hino de louvor. O hino de louvor ele é recitado nos domingos, solenidades e festas, menos na quaresma e no advento. Então, nós, povo fiel, devemos cantá-lo junto com o sacerdote ou recitá-lo. O importante é que o hino de louvor ele deve ser recitado literalmente como está escrito no missal, né? Às vezes, algumas missas aí o pessoal acaba confundindo, não compreendendo essa parte e inventam cantos que não tem nada a ver com o hino de louvor. Sobre o hino de louvor é importante ressaltar que quando aparece o nome de Jesus na oração, nós devemos fazer uma leve inclinação. Então aparecem 2 vezes o nome de Jesus no hino de louvor e nesses momentos nós devemos fazer uma leve inclinação com a cabeça. Depois do hino de louvor, nós temos a oração coleta. A oração coleta
é aquele momento que o padre fala oremos, ou ele canta, né? Oremos. Nesse momento, vocês percebam que o gesto que o sacerdote faz, ele começa com as mãos lá embaixo e ele faz um gesto assim, ó, ele abre as mãos e vem trazendo e fala oremos. Não sei se você já reparou nisso. Se você não reparou nessa questão, perceba na próxima missa que você participar. O que significa isso? Esse momento da oração coleta, o sacerdote ele está recolhendo todas as orações do povo para oferecê-las a Deus. Então vocês percebam que quando o padre fala oremos, ele faz um momento de silêncio. O que é esse momento de silêncio? Nós, povo fiel, devemos ali naquele momento de silêncio colocar as nossas intenções na Santa Missa. Aquilo que nós estamos querendo pedir para Deus, os nossos agradecimentos. Então esse é o momento de nós falarmos com Deus ali no íntimo do nosso coração e oferecer os nossos pedidos ali a Deus. Depois nós temos a liturgia da palavra, que é o segundo momento da missa. Todos se sentam e nós vamos escutar a palavra de Deus. Então o leitor ele vai proclamar a primeira leitura, no final ele fala a palavra do Senhor e nós respondemos graças a Deus. Depois vem o salmo responsorial, que nós, povo fiel, devemos responder apenas a resposta, o refrão do salmo, e o leitor ele vai recitar o salmo ou cantá-lo. Nas missas de domingo e solenidades, nós temos a segunda leitura. No final da leitura, o leitor fala a palavra do Senhor e nós respondemos graças a Deus. E depois nós temos o Aleluia. Toda a assembleia fica em pé e nós cantamos o Aleluia, que é cantado o Aleluia 3 vezes. Normalmente tem algum trecho que diz respeito ao Evangelho e cantamos o Aleluia mais 3 vezes. O sacerdote ele vai até o ambão da palavra e ele vai proclamar o Evangelho. Nesse momento, é importante aqui que muitos católicos se confundem. Quando o padre fala o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, então o padre e nós, povo fiel, nós fazemos algumas cruzes, né? Então nós temos 3 cruzes que nós fazemos, uma na testa, uma na boca e uma no peito. O que significa isso, né? Primeiro que alguns católicos confundem com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vários católicos fazem isso na hora do Evangelho. Essas cruzes não têm nada a ver com o sinal da cruz, tá, gente? Então você não deve falar nada nesse momento. Por que nós católicos fazemos um sinal da cruz na testa, um na boca e um no peito? Nós estamos pedindo ali em silêncio, nós estamos pedindo para que essa palavra que vai ser proclamada, que ela entre em nossa mente, que nós tenhamos sabedoria para compreendê-la. Que ela esteja em nossos lábios para que ao escutá-la nós possamos anunciar essa palavra. E que ela esteja em nosso coração para que nós possamos nos converter a Deus. Então é esse o significado. Então quando o padre vai proclamar o Evangelho, nós fazemos 3 sinais da cruz. Um na testa, um na boca e um no peito. E aí o padre vai proclamar o Evangelho, todo o povo fiel em pé deve ficar voltado ao ambão da palavra que está o sacerdote, prestando atenção, olhando para o sacerdote para escutar a palavra de Deus. Então no momento do Evangelho, todos em pé vão se voltar para o ambão da palavra para escutar o Evangelho. Depois que o padre termina a proclamação do Evangelho, ele fala a palavra da salvação, nós respondemos glória a vós, Senhor, e nos sentamos. E vai começar a homilia. A homilia é aquele momento que o padre vai explicar as leituras, tanto a primeira leitura, o salmo, o Evangelho, e ele vai fazer ali um momento de reflexão, nos explicando as leituras. Quando o padre termina a homilia, então nas missas de domingo e solenidade nós temos o creio. O creio, ele pode ser recitado tanto o creio niceno-constantinopolitano, quanto o creio símbolo apostólico. Então, o credo niceno-constantinopolitano, ele é aquele mais completo, né, que poucas vezes nós vemos nas missas, e o símbolo dos apóstolos é aquele que nós já conhecemos mais. Importante falar aqui sobre a oração do creio,
é que tanto no credo niceno-constantinopolitano quanto no símbolo apostólico, nós temos um momento que nós devemos nos inclinar. No credo niceno-constantinopolitano, quando fala e se encarnou pelo Espírito Santo, nós nos inclinamos. E a oração continua no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aí depois nós voltamos. No credo símbolo apostólico, naquela parte que fala que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nós fazemos uma inclinação, nasceu da Virgem Maria, e aí depois nós voltamos. Então é importante saber essa questão da inclinação. Depois do credo, nós temos a oração dos fiéis, ou a oração universal, na qual algum membro da comunidade ou o próprio sacerdote vai fazer algumas orações e nós, povo fiel, respondemos normalmente: Senhor, escutai a nossa prece. E com a oração dos fiéis, nós terminamos esse segundo momento da missa, que é a liturgia da palavra. Terminada a liturgia da palavra, nós vamos para o terceiro momento da missa, que é a liturgia eucarística. Na liturgia eucarística, nós começamos com a preparação das oferendas, que nós conhecemos como ofertório. Nesse momento, o sacerdote, ele vai começar, ou o sacerdote ou o diácono, ele vai começar a preparar o altar, preparar as oferendas, e nós, povo fiel, nesse momento, devemos estar em profunda oração, oferecendo para Deus, junto com aquelas oferendas, a nossa vida, oferecendo para Deus naquele altar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias. Então é um momento que você não deve apenas cantar o canto do ofertório, mas que você deve fazer um momento de oração profunda, oferecendo para Deus a sua vida. Quando o sacerdote termina de preparar o altar, ou o diácono, então o sacerdote nos convida a orar. Ele fala: orai, irmãos e irmãs. E nós respondemos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aqui precisamos ficar atentos numa parte muito específica. Muitas pessoas falam: receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício. E o correto é: receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício. Por que nós devemos falar o Senhor e não ó Senhor? Parece que quando você fala, e as pessoas até fazem o gesto, né? As pessoas: receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício. Nós não estamos oferecendo nada, quem está oferecendo é o sacerdote. Então, quando o padre nos convida a orar, nós falamos: receba o Senhor, Deus, por tuas mãos, sacerdote, este sacrifício. Então, tomem cuidado aí, não é receba ó Senhor, é receba o Senhor. Depois, nós temos o começo da oração eucarística, no qual o padre começa: o Senhor esteja convosco, nós respondemos: Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. E aí começa o prefácio, né, que é aquela oração que vai anteceder o canto do santo, e aí o padre ele vai falar para que seja recitado ou cantado o santo. O santo, ele deve ser cantado ou recitado literalmente como está escrita a oração. Depois nós vamos para o momento da consagração. Após o santo, dependendo da oração eucarística, nós temos mais algumas partes e depois temos a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, na qual o padre consagra aquelas oferendas, e nós temos o milagre da transubstanciação. Ou seja, quando o padre invoca o Espírito Santo sobre as oferendas, aquelas oferendas, elas se transubstanciam, ou seja, elas se transformam no corpo e no sangue do Senhor. Aqui nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Na Santa Missa, quando o padre faz o momento da invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, acontece a transubstanciação. A matéria continua a mesma, você enxerga pão, você enxerga vinho, mas a substância, a essência, ela se muda verdadeiramente no corpo e no sangue do Senhor. Nós não comungamos um pão que simboliza o corpo de Cristo.
nós comungamos o próprio corpo de Cristo. Então nós temos o momento da consagração, que todos os fiéis devem estar ajoelhados, a não ser que você tenha um problema de saúde, e nós devemos acompanhar, o momento da consagração de joelhos, olhando para o altar, e quando o sacerdote eleva o corpo de Cristo, eleva o sangue de Cristo, nós devemos acompanhar com o nosso olhar de adoração, pois é o próprio Deus que está no altar, e é por isso que nós estamos de joelhos adorando o nosso Deus. Depois que o padre faz a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, ele vai pegar o pão, ele vai pegar o vinho, que já não são mais pão e vinho, que são o corpo e o sangue do Senhor, e vai falar as palavras na pessoa de Cristo, ou seja, em persona Christi. O padre ele pega o pão e ele não fala, isto é o corpo de Cristo, ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nesse momento, na figura do sacerdote, é o próprio Cristo presente ali falando com a comunidade também. E nós devemos acompanhar esse momento com extrema reverência, olhando para o altar. Após essas palavras, o padre faz uma genuflexão em sinal de respeito e adoração ao próprio Cristo que está no altar, e depois ele vai falar, eis o mistério da fé. Nesse momento, algumas pessoas criaram o costume de se levantar. Então, se você quiser, você pode se levantar nesse momento, quando o padre fala, eis o mistério da fé, que nós vamos responder, anunciamos, Senhor, e assim por diante. Então você pode se levantar, mas o mais comum e tradicional é que você continue toda a oração eucarística de joelhos. Depois, vão continuar algumas partes da oração eucarística, na qual o padre vai rezar pelo Papa, pelo Bispo, pela Igreja, pelos fiéis e assim por diante. E no final da oração eucarística, o padre vai fazer aquela oração do por Cristo. Então o padre pega o corpo de Cristo, pega o sangue de Cristo, que está no cálice, ele eleva e faz a oração. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Nesse momento, precisa ficar muito claro isso, gente. É só o sacerdote que faz essa oração. Não existe nada no missal falando que o povo deve fazer essa oração. Então é só o sacerdote. E por que é só o sacerdote? Porque é o sacerdote que está oferecendo tudo aquilo. Nós não estamos oferecendo nada, nós estamos assistindo. Então nós devemos olhar para o altar. Existem pessoas que estendem a mão? Você pode estender a mão? Pode, mas não tem significado litúrgico nenhum. Então você deve acompanhar em silêncio aquele momento daquela oração que o padre está fazendo. Depois do por Cristo, então nós terminamos a oração eucarística. Então após o término da oração eucarística, o sacerdote ele nos convida a rezarmos juntos o Pai Nosso. Nesse momento é importante ressaltar que o gesto de ficar com as mãos estendidas é exclusivo do sacerdote. Nós, povo fiel, devemos acompanhar o momento do Pai Nosso de mãos postas. É que as pessoas têm o costume muitas vezes de imitar o que o padre faz no altar, mas isso não tem significado litúrgico nenhum. No momento do Pai Nosso ainda, é importante frisar que no final da oração nós não dizemos amém. Por quê? Porque a oração ela continua. O amém normalmente é para encerrar uma oração. Quando o padre fala e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ele continua a oração e com as mãos estendidas ainda. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e assim por diante. Então é por isso que nós não falamos o amém no final do Pai Nosso. Depois nós vamos para o rito da paz, quando o padre ele vai fazer aquela oração, somente o padre faz aquela oração, é a oração exclusiva do sacerdote. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então é o padre que faz essa oração e quando termina essa oração ele convida os fiéis a darem um abraço da paz, que a igreja nos orienta que nós devemos cumprimentar a pessoa que está à direita e à esquerda e não sair dos nossos lugares, cumprimentar todo mundo e assim por diante. Por quê? Porque naquele momento o próprio Cristo está no altar presente e nós precisamos viver aquele momento de adoração profunda e não dispersarmos cumprimentando as pessoas, dando risadas e assim por diante. E é até errado que nesses momentos, normalmente os ministérios de música, eles cantam um canto da paz. Não existe canto da paz na missa.
né? E normalmente é um canto alegre, que as pessoas batem palma e dão risada e pulam. Gente, não existe canto da paz na missa, porque o próprio Cristo está sendo sacrificado ali mais uma vez, ele está presente no altar. Não faz sentido nenhum, naquele momento, aparecer um canto completamente alegre para todo mundo bater palma. Então é por isso que nem o canto da paz existe. Nós devemos apenas cumprimentar quem está à direita e quem está à esquerda. Terminado o momento da paz, nós vamos para a oração do Cordeiro. A oração do Cordeiro, ela é uma oração exclusiva do povo fiel. O sacerdote não faz essa oração, mas é o povo que faz essa oração. E quando você fala, tende piedade de nós, você bate no peito em sinal de arrependimento. Depois, terminada a oração do Cordeiro, o sacerdote vai pegar o corpo e o sangue de Cristo, elevá-los e vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É importante ressaltar aqui que algumas pessoas acabam falando, mas dizei uma só palavra. Então nessa questão nós precisamos entender que além de ser um erro de português, um vício, nós precisamos dizer o que está escrito no missal. Então no missal está escrito, mas dizei uma palavra e serei salvo, e não uma só palavra, tá? Então isso a gente precisa deixar bem claro. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Depois nós passamos para o momento da comunhão, no qual nós vamos sair dos nossos lugares e em procissão ali na fila da comunhão, nós já vamos num profundo recolhimento, oração, para participarmos daquilo que é o maior milagre na terra, o próprio Deus que se dá como alimento para nós. Então, ao chegarmos na frente do sacerdote ou do ministro, nós temos três opções. Nós podemos comungar de joelhos, nós podemos comungar em pé, ou nós podemos ainda comungar em pé na mão. Se formos comungar na mão, nós precisamos colocar a mão esquerda em cima da direita e o sacerdote vai colocar, ou o ministro vai colocar o corpo de Cristo em nossa mão e nós vamos pegar com a mão direita e levar até a boca. O importante frisar aqui é que quem gosta de receber a Eucaristia na mão, você precisa entender que o corpo de Cristo, quando é colocado na sua mão, ficam fragmentos do corpo de Cristo na sua mão. Então, se você, por algum motivo, deseja muito comungar na mão, quando você comungar, você deve olhar para a sua mão, para o seu dedo que você pegou, e ver se não ficou nenhum fragmento. E se ficou algum fragmento do corpo de Cristo, você deve lamber a sua mão, comungar esses fragmentos que ficaram na sua mão. Você não pode fazer como a maioria das pessoas que limpam a mão na camiseta ou sacodem a mão. Não, você deve ter o maior zelo possível. Por isso que é muito mais recomendado que você comungue diretamente na boca, em pé ou de joelhos. Mas se você faz questão de comungar na mão, lembre-se que é preciso ter um zelo muito profundo com Deus e que se ficar algum fragmento, você precisa lamber a sua mão para que não fique nenhum fragmento de Cristo perdido ou que caia ao chão algum fragmento do corpo de Cristo. E nós temos a opção de comungar em pé, diretamente na boca, e a opção de comungar de joelhos diretamente na boca. Se nós formos comungar em pé, tanto faz se seja na mão ou diretamente na boca, antes de comungar, ao chegar à frente do sacerdote ou do ministro, nós temos que fazer uma inclinação em sinal de adoração ao próprio Cristo que nós receberemos. Se nós formos comungar de joelhos, não há necessidade, pois o próprio ato de estar de joelhos é um ato de adoração. E nós vamos comungar o corpo e sangue de Cristo e nós vamos voltar para os nossos lugares e fazer um momento de profunda oração, pois o sangue de Cristo está correndo em nossas veias. O próprio corpo de Cristo está dentro do nosso corpo. Então é o maior milagre que nós podemos presenciar e para isso precisamos nos recolher e estarmos em extrema e profunda oração. É o maior momento, o momento mais sublime da nossa vida. Então você pode ficar de joelhos e fazer uma oração no seu lugar, ou você pode ficar sentado também e fazer uma oração. O importante é que você aproveite esse momento com Deus, contemplando da melhor forma possível, não se distraindo com nenhuma outra coisa. Passado esse momento, nós chegamos então nos ritos finais da missa. O sacerdote vai falar o Oremos e todos os fiéis se levantam.
o sacerdote faz a oração e depois ele vai dar a bênção final. Na bênção final, então nós podemos receber a bênção final em pé, e quando recebemos a bênção final em pé, nós devemos nos inclinar para receber a bênção, ou podemos receber a bênção de joelhos. Então o sacerdote vai dar a bênção final. É importante sempre frisar que quando o padre está dando a bênção, lá em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós não falamos junto com o padre o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto ele está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós traçamos o sinal da cruz sobre nós e respondemos no final Amém. Depois o sacerdote ou o diácono vai falar Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Nós respondemos graças a Deus. E aí o sacerdote, os coroinhas, acólitos, a procissão toda vai se preparar para sair na procissão final. Nós devemos acompanhar a procissão final dos nossos lugares até a procissão chegar na sacristia e depois nós devemos ainda continuar nos nossos bancos, nos nossos lugares, para fazer uma oração de agradecimento a Deus por ter nos dado a graça de participarmos deste momento tão sublime das nossas vidas. Então você se recolha no seu lugar, faça uma oração em silêncio de agradecimento e depois, em estado de oração, de profunda oração, você sai da igreja, porque a igreja não é lugar para as pessoas ficarem batendo papo quando acaba a missa. Então você sai da igreja e lembrando que a missa, a palavra missa significa missão, ou seja, nós vamos até as igrejas para participar do sacrifício, para comungar o corpo de Cristo, para dali sairmos em missão, abastecidos do próprio Deus para podermos pregar o Evangelho a toda criatura. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta esse vídeo. Muitas vezes as pessoas elas assistem o vídeo e esquecem de curtir. Quando você curte um vídeo, o YouTube ele começa a entender que as pessoas estão gostando desse vídeo e ele faz com que esse vídeo tenha mais alcance. Se você não curte o meu vídeo, significa que você não está gostando. E o YouTube vai entender isso também e ele não vai fazer com que meu vídeo tenha tantos alcances. Então eu peço encarecidamente para você, não custa nada, é só você clicar no joinha lá que você vai estar colaborando com o meu canal. Também, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Nessa marca d'água que tem aí no vídeo, do lado direito da tela, na parte de baixo, você vai clicar para poder se inscrever no meu canal. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que esse vídeo Missa Parte por Parte, ele é importantíssimo para os católicos. Talvez você pode saber a maioria das coisas que foram ditas aqui hoje, mas com certeza você conhece pessoas que precisam muito assistir esse vídeo, que as pessoas elas não sabem o que significa cada parte da missa, elas não sabem o que elas devem fazer na missa. Então eu peço encarecidamente que você compartilhe, mande lá nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, para que as pessoas cada vez mais possam ter contato com esse vídeo e aprender sobre como participar da Santa Missa parte por parte. Assim, nós estaremos evangelizando juntos o maior número de católicos. Que Deus, por intercessão da Virgem Santíssima, continue sempre nos abençoando. Um abraço.